Bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Nós vamos iniciar o capítulo 6. O capítulo 6 trata da obsessão. O nome do capítulo é O que predispõe à obsessão? As imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. Livro dos Médiuns, Allan Kardec, item 252. Tal como acontece quando nos apresentamos com predisposições para um mal físico qualquer, assim também ocorre no campo espiritual. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamentos alheios, que, virulento, por ser de teor inferior, age em nós como se fora uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo. Somente existe a obsessão porque há endividados, criaturas que se procuram através dos tempos para acertar os débitos do passado. Isso é realmente algo que acontece, né? Onde há um devedor, vem um cobrador. E somente existem esses processos dolorosos de resgate porque o homem ainda é imperfeito, trazendo em si mesmo maior cota de sombras, mais pesada bagagem de inferioridade. Aqui eu faço um pequeno comentário, né? Infelizmente, nenhum de nós consegue entender essa última frase aqui, que somos imperfeitos e que trazemos a maior cota de sombras de inferioridade, porque nós achamos que somos ótimos, né? Somos perfeitos, mas é um ledo engano, né? Se nós pudéssemos hoje ter acesso ao nosso passado, nós ficaríamos horrorizados com o que fizemos. Mas, felizmente, estamos melhorando, né? E até estudando a doutrina espírita para podermos sair dessa situação, para podermos ser espíritos melhores. Mas vamos continuar aqui. Emergindo lentamente do limo da terra, da ganga da materialidade, só muitos pesares e dores está conseguindo alijar o fardo de imperfeições que carrega. Nesse sentido, a obsessão vem sendo o acúmulo doloroso que o impele a mais rapidamente livrar-se do fardo da inferioridade. Manuel Filomeno de Miranda esclarece: em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Este mesmo autor, em outra obra, Grilhões Partidos, refere a causas kármicas, aquelas que precedem a vida atual e que vêm impressas no psicossoma, ou seja, no perispírito do enfermo, vinculado pelos débitos transatos àqueles a quem usurpou, abusou e prejudicou. O caso de E é apenas uma expressão para demonstrar a situação. O caso de E demonstra a existência dessas causas kármicas, predispondo à obsessão e enfermidades. E, desde a mocidade, foi uma pessoa enfermiça, sempre sofrendo de várias doenças, principalmente de uma inexplicável dor nas pernas, sem razões plausíveis para a medicina. Frequentando as reuniões públicas da Casa Espírita durante anos e tornou-se com o tempo participante de uma das reuniões mediúnicas. Frequentadora assídua,
comparecia semanalmente mas estava sempre se queixando de suas dores. Mas, certo dia, teve uma surpresa de assistir à comunicação de um espírito que disse ter sido seu escravo em existência anterior e que havia morrido de fome e de sede, depois de passar dias acorrentados por sua ordem. Confessou persegui-la há anos, e após ouvir as ponderações do doutrinador, disse que só a deixaria se ela lhe pedisse perdão. Apesar de conhecer o mecanismo da reencarnação e da lei de causa e efeito, apesar de conhecer a lei de amor e os ensinamentos evangélicos, que o Espiritismo vem reviver, e recusou-se a pedir perdão a um negro escravo, evidenciando todo o orgulho que ainda carrega dentro de si. É que, na realidade, embora conhecendo a doutrina, ainda não a sentia no coração, né? Isso é uma coisa que a gente precisa refletir também, né? Baseado nos exemplos que Jesus nos deixou, será que nós realmente somos espíritas, né? Então, é algo que a gente tem que prestar muita atenção, principalmente nos erros que a gente faz, né? Se nós pensarmos nos exemplos de Jesus, que acolhia ao pobre, ao rico, a prostituta, ao assassino, né? Acolhia a todos. Bem, nós ainda não chegamos nesse estágio, é claro, né? Mas podemos fazer uma reflexão sobre isso. Mas aí vamos continuar, que está finalizando este capítulo. Hoje, com avançada idade, a senhora E continua a carregar os seus males, agravados pela idade e pela persistência no orgulho, principalmente padecendo de dores nas pernas, correntada que está ao seu passado, como escrava da prepotência e do egoísmo, apesar de tomar semanalmente o seu passe, né? Então aí fica uma lição, né? Não é só necessário tomar um passe, ouvir uma palestra, mas nós precisamos nos modificarmos. E assim encerrou o capítulo 6 e vamos iniciar o capítulo 7. Chama-se A Invigilância, Porta para a Obsessão. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Jesus. É isso mesmo, né? Nós não sabemos quando é que nós vamos voltar para o plano espiritual. Então, portanto, todo dia é dia de oportunidade de renovação. Mas vamos iniciar o capítulo aqui, que também é bem curtinho. A existência dos fatores predisponentes, causas kármicas, facilitam a aproximação dos obsessores, que, entretanto, necessitam descobrir um momento propício para a efetivação da sintonia completa que almejam. Bom, aqui eu faço uma pequena reflexão. Eles têm muitas vantagens sobre nós. Primeiro, a maioria de nós não consegue ver o obsessor, então eles são invisíveis a nós. Segundo, eles, analisando o nosso perispírito, podem descobrir muitas brechas, porque no perispírito trazemos o nosso passado. Então, é o que diz aqui Jesus, orai e vigiai. Mas continuando aqui. Esse momento tem o nome de invigilância. É a porta que se abre para o mundo íntimo, facilitando a incursão de pensamentos estranhos, cuja finalidade é sempre o conúbio degradante entre mentes desequilibradas, o inevitável encontro entre credor e devedor, os quais não conseguiram resolver suas divergências pelos caminhos do perdão e do amor.
é o instante em que o cobrador finalmente bate à porta da alma de quem lhe deve. E sempre o faz nessas circunstâncias, pela agressão que poderá vir, revestida de sutilezas, obedecendo a um plano hábil, traçado ou de maneira frontal, para atordoar e desequilibrar de vez a vítima de hoje. Momentos de invigilância existem muitos. Todos os temos em incontáveis ocasiões. Citaremos alguns dos estados emocionais que representam invigilância em nossa vida. Isso a gente pode entender que todo dia passamos por isso. Revolta, ódio, ideias negativas de qualquer espécie, depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, avareza, egoísmo, ociosidade, irritação, impaciência, maledicência, calúnia, desregramentos sexuais, vício, fumo, álcool, tóxicos e etc. Bem, vejam que tem muita coisa aí para refletirmos, né? Adverte-nos Sheila, que é um espírito, né? Toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Um momento de invigilância pode ocasionar sérios problemas, se este for um instante em que o obsessor tentar conseguir a sintonia de que necessita para levar avante os seus planos de vingança. Bom, eu aqui recomendo até algumas coisas para vocês. Quando a gente se sentir nesses estados difíceis, eu recomendaria vocês entrarem no YouTube, colocar uma palestra do Divaldo, uma palestra do Chico Xavier, do Haroldo, né? Colocar músicas suaves, abrir bem as janelas para entrar bastante claridade, porque o obsessor não gosta desse tipo de coisa. Fazer uma prece, ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que aí você começa a irritar o obsessor, porque ele não fica muito tempo contente com essas situações. É só uma dica, tá? Mas vamos continuar aqui. Convém ressaltar que 1 minuto ou um instante de medo, revolta, impaciência, etc., não significa necessariamente que a pessoa esteja obsediada, mas sim que uma ocasião dessas poderá ser utilizada pelo obsessor como ensejo que ele aguarda para insuflar na vítima as suas ideias conturbadas. Desde que esses estados de invigilância passem a ser constantes, repetindo-se e tornando-se uma atitude habitual, aí, obviamente, estará configurada a predisposição para o processo obsessivo. Recordemo-nos de que qualquer ideia fixa negativa que venha nos perturbar emocionalmente é sempre um sinal de alarme, ante o qual deveremos fazer valer em nossa vida o sábio ensinamento do Mestre. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Fazer um pequeno parênteses aqui, né? Quando a gente tem uma ideia fixa, que a gente percebe que essa ideia não é nossa, é uma ideia que foi colocada, é um obsessor tentando nos atingir. É muito simples. Nós nos conhecemos, sabemos o que pensamos no nosso dia a dia. Se vem uma ideia difícil e fixa,
que não é aquela do nosso dia a dia, que é diferente do que pensamos, pode ser um ataque. Bem, assim nós terminamos este capítulo. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Muito obrigado.